3, 2, 1, vamos lá. Olá, povo do Etipe, povo do terceiro médio. Vamos lá, terceirão. Tudo bem com vocês, meu povo? Agora com aula de Sociologia, ok? E assim, dessa semana a gente está pretendendo terminar a revisão, né? Fazer o possível para terminar ela, dos principais pontos, ok? Os pontos mais significativos do conteúdo, tá? Do capítulo 1, capítulo 2 a gente já viu na aula anterior, né? Para a gente encerrar aí essa parte, ok? Então vamos lá, meu povo. Tudo começou, né? Onde no começo do programa do terceiro médio a gente está revendo os principais conceitos, os grandes nomes da sociologia, tá? Então a gente tem uma retomada dos conceitos clássicos, ok? E a partir daí a gente já entra em Durkheim e Marx, ok? Durkheim com certeza, o Marx vai depender do tempo aí da aula. Vamos ver. Então é o seguinte, a sociologia estuda os fenômenos sociais, ok? Independente de serem ou não problemas, estuda fenômenos sociais. E o primeiro conceito importante é o que são fenômenos sociais, tá? São quaisquer fatos que decorrem da vida social, tá? Por exemplo, fenômeno econômico, desemprego, inflação, a distribuição de renda, ok? O crescimento econômico, uma crise econômica, ok? Fenômenos sociais demográficos, crescimento populacional, a imigração, movimentos, né, de fluxo aí populacional, fatores demográficos. Mas tem também fenômenos sociológicos, políticos, históricos, ok? Vários tipos de fenômenos sociais, ok? Lembrando que uma sociedade é sempre um grupo de indivíduos, mais do que apenas isso. É um conjunto de relações, tá? E assim, a sociologia, ela para a sua atuação, um sociólogo, né, alguém que vá fazer uma pesquisa da sociedade, não é uma ciência, por mais que seja uma ciência, né, moderna, né, muito conceituada, ela tem problemas, como todas as ciências. E alguns problemas importantes durante a atuação do sociólogo é o seguinte: primeiro, o objeto de estudo é dinâmico, é transitório. Você estuda a sociedade hoje, daqui a 6 meses, um ano, pode não ser a mesma coisa, porque as pessoas mudam, as relações mudam, a sociedade muda. E ela está constantemente mudando. Hoje, principalmente, a gente tem mais, hoje em dia, né? A gente tem muito presente isso. A sociedade aí de alguns meses atrás não é a mesma de hoje. Tá? Claro, algumas coisas permanecem, outras mudam. Então, você estuda, ou seja, qualquer estudo, ele vai sempre nos dar um momento, um retrato do momento, ok? O pesquisador é parte do objeto que estuda, logo é muito difícil ser neutro. Se eu vou estudar a sociedade, ora, eu faço parte da sociedade, tá? Eu sou membro integrante dessa sociedade. Logo, fica mais difícil a neutralidade. Imagina eu fazendo uma pesquisa com vocês, meus queridos e queridas do terceiro médio, A e B, né? Cara, por mais que eu tente ser neutro, né? Se eu for fazer uma pesquisa mais séria, não vou conseguir me descolar do fato de vocês serem meus aluninhos queridos. Quer dizer, eu tenho um vínculo profissional, pessoal e até afetivo com vocês, né? Eu tô com vocês desde o primeiro ano, né? Ok? Alguns alunos eu estou aí desde o fundamental. Então é o seguinte, é difícil ser neutro. Segunda, dificuldade de submeter as teses à experimentação. Como é que você vai fazer uma experiência, por exemplo, sobre violência? Vamos baixar porrada aí? Vamos fazer briga na rua para ver como é que é? Cara, é difícil você fazer uma experiência social. É possível, mas não impossível. Tá? É difícil, mas não impossível. Tem um filme interessante na Netflix, é o experimento sociológico da prisão de... Esqueci o nome da prisão agora. É muito interessante, foi um experimento sociológico, né? O experimento da prisão de... Eu esqueci o nome da prisão agora. Dá uma olhada na Netflix. Assim que eu conseguir localizar, eu passo o link para vocês. Ok? Influências políticas e econômicas no processo de pesquisa. Também importante. Né? Quem paga, né, a sua pesquisa, o sociólogo tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Ele faz pesquisas, alguém contratou ele para fazer pesquisas e aí existe alguma influência política, inclusive, tá? Então é o seguinte, lembrando que a sociologia ela é a chamada ciência das revoluções, ou seja, ela surgiu a partir da Revolução Científica, Industrial e Francesa. Tá? Esses são os fatos históricos que contribuíram decisivamente para o surgimento da sociologia. Essas três revoluções mudaram o mundo, tá? Principalmente a industrial.
e foram objeto de estudo de grandes pensadores que criaram a sociologia como uma forma de entender e talvez resolver esses novos problemas políticos e sociais criados por esses movimentos. Ok? Vamos lá. E um primeiro grande nome, né, depois do início lá do Auguste Comte, foi o Durkheim, um francês, né, e foi ele que transformou a sociologia em ciência. Tá? Então, o estudo que o Auguste Comte começou enquanto física social, enquanto estudo da sociedade, era um estudo profundo, muito interessante, porém o Durkheim pegou esse estudo e foi além. Foi ele o principal responsável por transformar a sociologia em ciência. Essa é a grande importância do Durkheim para a sociologia. Legal, transformou o estudo da sociedade em ciência, mas como? Como é possível que um conhecimento se transforme em ciência? Criando um método próprio de pesquisa. Ele criou um método específico para a sociologia. Tá? Aliás, o nome do livro dele principal é As Regras do Método Sociológico. Ok? Então é o seguinte, a primeira regra do método é o quê? A ideia de que os fatos sociais são coisas. Então vou tratar as pessoas como coisas. Esse coisa não é desmerecendo ninguém, mas é o seguinte, você a partir de agora não é mais meu aluninho querido ou minha aluninha querida. Vocês são objetos de estudo. Tá? E nesse sentido que ele fala de coisas. Ok? Lembrando que fatos sociais, né, os conceitos fundamentais aqui do Durkheim, fatos sociais são maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo. Tá? O conceito fundamental em Durkheim é fatos sociais. Tá? Quais são as principais características dos fatos sociais? Eu estou avançando em coisa que nós já vimos, é só uma retrospectiva rápida, beleza? Qualquer dúvida, vocês me falem na live, tá? Característica dos fatos sociais exteriores, ou seja, eles existem fora da nossa mente. Mas isso é tão óbvio, né? Por que ele falou isso? Na verdade, o que o Durkheim quis dizer com isso é que os fatos sociais não são produtos da nossa imaginação. Tá? Eles têm existência real fora da nossa mente. Não é uma ilusão que a gente cria para entender o mundo à nossa volta. Certo? É isso que ele quis dizer. Outra, generalidade. É social todo fato que é geral e se aplica a um grupo grande de pessoas. Ou seja, um fato social é um fato de natureza coletiva. Okay? E principalmente, a grande característica mais significativa para nós, coerção social. Os fatos sociais exercem força, pressão sobre as pessoas. Todos nós sofremos pressão social para a gente agir de acordo com os padrões. Tá? Alguns aceitam, outros não, mas de modo geral, todos nós somos pressionados para isso. Eu, como professor, tenho, né, a pressão sobre um determinado tipo de comportamento que é esperado no exercício da minha função. Ok? Vocês que estão no terceiro em especial sofrem pressão. É só lembrar parente, amigo, né, quando conversa com vocês, né, em festinha, alguma coisa em casa. Nossa, você está no terceiro médio? Já escolheu faculdade? Que curso você vai fazer? Né? Como assim você não sabe ainda? Você já está no terceiro? Ou seja, olha o tipo de cobrança. Vocês sofrem pressão nesse sentido para ter uma definição com relação a isso, ok? Então, coerção. Coerção quer dizer pressão, diferente de coesão, que é união. Não confundir coerção com coesão, ok? Vamos adiante. As ideias do Durkheim é o seguinte: como ele está falando de coerção, ele vai além. Para o Durkheim, o principal mecanismo de coerção é com certeza a educação. A educação impõe maneiras de ver, sentir, agir, vai moldando as pessoas. Aí você fala, não, eu estou no médio, ninguém me molda e tal, eu tenho minha cabeça. Tudo bem, eu entendo. Mas se você parar para pensar desde pequenininho, lá no pituquinho, no primeiro ano, com 6 anos, ok? 6, 7, 8, 9, 10, vai vindo. A escola ela vai determinando o que você tem que estudar, como você tem que agir, a convivência, ok? Tudo isso a escola vai moldando, tá? E quando vocês já são um pouco maiores, você já tem um pouco mais de autonomia para aceitar ou não algumas coisas. Mas em última instância, a escola é que definiu muita coisa na cabeça de vocês.
A educação teria, a princípio, como objetivo central a socialização das novas gerações. Ou seja, as jovens, crianças e jovens não aprendem apenas conteúdo, mas a disciplina moral e a autoridade política. Ou seja, o objetivo da escola é ensinar respeito e submissão. Logo, isso é um importante fator de coesão. Aí sim, coesão, união social. Essa unidade garantida por semelhanças de valores e ideias, que quando naturalizados, perpetuam a unidade. Ok? Adiante. A solidariedade. Tá? Nessa união, nessa unidade de valores e ideias, tem um sentimento, tá? Que o Durkheim fala bem sobre isso, que é a chamada solidariedade. Detalhe, essa solidariedade, não confunda, não é aquela ideia de você ajudar, pagar um lanche para um mendigo, para um morador de rua, ou ajudar um vizinho seu levando um currículo, né, para a empresa que você trabalha. Não é esse tipo de solidariedade. Solidariedade que o Durkheim fala é aquela ideia de que você se sentir pertencendo a alguma coisa, a um grupo social. Você sente que você faz parte daquilo. Você está imerso naquilo, você está dentro. Eu estou dentro do jogo, ok? E segundo Durkheim, tem dois grandes tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica e a orgânica. A mecânica tem a ver com crenças e valores comuns, tá? Em manter as tradições. Então é aquela mais próxima das sociedades antigas, rurais, né? Onde assim a família tem uma tradição e os filhos vão automaticamente se encaixando nessa tradição. Tá? Se o pai é agricultor, né, dono de terra, de fazenda, um pequeno sítio, né, e trabalha ali, o filho a princípio sai logo cedo para ajudar o pai e acaba seguindo o mesmo patamar, que é a solidariedade mecânica. A orgânica é diferente das sociedades mais modernas, mais urbanas, onde o que define a organização social é a divisão do trabalho. Pensa um pouco, vamos supor que você aí que está assistindo agora, você se forma em direito, você vai ser advogado ou advogada, né? Quer fazer concurso para juiz, juíza, né? Vocês vão, como se diz, vocês vão participar de círculos sociais muito mais tempo, os círculos sociais profissionais, do que a própria família, igreja ou outro círculo que vocês frequentem. Ou seja, o trabalho é o determinante das suas relações sociais. É o trabalho que determina as suas relações. Isso é divisão orgânica, ou seja, vem de ordem, ok? Então é o seguinte, vamos terminar aí o Durkheim, o Marx fica para outra aula, e vamos lá. O último fecho aí do Durkheim. Para o nosso sociólogo aí que a gente está vendo agora, Emile Durkheim, o mundo moderno, há algumas instituições que sempre serviram para coesão, união social, estão se fragmentando. Tá? Perderam seu poder, a religião, a família, acaba perdendo um pouco o seu poder de união. É só ver na casa, às vezes, cada um pega o celular, o notebook, o computador e vai para o seu quarto, vai para o seu canto, fica cada um no seu cantinho, né? Então perdeu um pouco. Mais ainda, a multiplicidade de ideias acabou diluindo essa coerção social. Tem um senso de que a moral perdeu a eficiência no controle da sociedade. A moral não tem mais poder para controlar a sociedade. Ou seja, desculpa. Ou seja, o fato de saber que alguma coisa é errada não impede as pessoas de fazer algo errado. A moral passa a ser algo distante, teórico, fora da realidade. É aquela coisa, cada um vê apenas seus próprios interesses, ok? Cada um vê apenas os seus interesses. Tá? Então a moral não tem mais aquele peso que tinha anteriormente. Para alguns, né? Mas para muitos, na verdade, ok? Então com isso a gente termina o Durkheim, ok? Na live a gente vai tirar algumas dúvidas e fazer alguns exercícios ao vivo e a cores. E numa próxima oportunidade a gente fala do Marx, beleza? Obrigado a todos, um beijo, cuidem-se e até a próxima.